Veículos começam a ser resgatados, estão sendo trazidos aqui para o posto da Polícia Rodoviária Federal. E esse carro acabou de chegar aqui, ô Jason. E olha só o estado do carro. É um carro relativamente novo, é um carro zero, um carro modelo possante. E a gente observa que esse carro aqui não foi difícil o resgate dele, mas ele foi atingido, ô Jason. E aí é o que chama atenção. Esse carro ele descia a serra, porque ele é atingido aqui no lado do passageiro. Então, toda essa lateral aqui, ela foi atingida pela terra, e o que me chama a atenção é que tem uma cadeirinha, inclusive de criança, aqui nesse automóvel. Os carros começam a ser resgatados ali do local da tragédia. A informação, inclusive, da polícia, que um caminhão, um bitrem, ele já foi resgatado ali do local, e 3 veículos também já foram retirados. Esse carro aqui, me parece que é a placa de Curitiba, né? É a placa Mercosul, mas o B ali é do Paraná, carro que descia a serra, que descia em direção ao estado, então, de Santa Catarina. Ele foi atingido, arrastado, e há pouco esse carro, então, ele acabou sendo resgatado. Tô vendo, inclusive, com a frente bastante danificada. Drama, né? Drama vivido por esse motorista, por essa pessoa que estava conduzindo este automóvel. Descia a serra na última segunda-feira. Esse é o carro, um dos veículos. A informação, inclusive, aqui no local, que são pelo menos 10 carros leves, 10 veículos leves e 6 carretas. E aí, a informação, inclusive, hoje, da própria polícia, já é que pelo menos 19 famílias teriam procurado, 19 pessoas teriam procurado a polícia para informar o desaparecimento de seus familiares. Ô, Jason Goulart. Ô, Tiago, eu tenho que fazer para você a pergunta de quem está em casa, Tiago. Eu não sei se você tem essa informação ou não, acredito até que se tivesse já teria trazido, mas a polícia sabe se tinha pessoa, no momento que tiraram esse carro, havia alguém dentro, não tinha ninguém dentro do carro, a pessoa já tinha sido salva, já tinha sido resgatada, Tiago? Ô, Jason, com certeza a pessoa que estava aqui, ela não teve ferimentos graves. Essa pessoa ela não chegou a ser levada ao hospital. A gente está observando o carro aqui, a gente observa que tem a cadeirinha da criança, a gente observa que a parte de dentro do carro, ela está intacta, né? Essa parte de dentro aqui, o carro está amassado, a gente vê roupa aqui, né? Essa questão aqui de criança, então, com certeza era uma família, né, que descia a serra, porque esse carro, como ele foi atingido na parte do passageiro aqui, o morro vem abaixo, atinge o carro nesse espaço aqui, e esse carro ele é arrastado, ele é arrastado para o sentido contrário da BR-376. Então, todo esse espaço aqui ele é atingido, a gente vê aqui essa parte amassada, o para-brisa quebrado, mas a parte interna do automóvel, ela é mantida intacta, quer dizer, não chegou a ser atingido pela parte mais profunda da lama. Até porque os carros que foram atingidos, né, de uma forma mais forte permanecem lá embaixo no local da tragédia. Ô, Jason. Tá certo, a gente vê que inclusive provavelmente deve ter sido quebrado também o vidro de trás ali para que as pessoas pudessem sair. E eu quero trazer novamente aqui, por favor, coloca para mim aqui, Val, o antes e o depois, para mostrar que essa família descia, a situação da estrada que a gente tinha anteriormente era essa, e como é que ficou depois. Por isso, o carro, aqui ó, tá vendo? A pessoa descia. A gente trabalhou hoje para entender exatamente a localização. Então você está descendo, sentido litoral, sentido Santa Catarina, passou a Curva da Santa, logo na sequência, onde nós mostramos aquela barraquinha ontem, nós vamos mostrar de novo, tá? Aconteceu o deslizamento. E aí, o que acontece? Vem todo o morro abaixo. Algumas pessoas conseguem escapar, um deles foi o prefeito de Guaratuba. A gente contou isso para você, mostrou inclusive o depoimento dele, essa família possivelmente também. Mas você viu aí que o carro, inclusive, deve ter recebido uma pedrada, porque o para-brisa está quebrado.
né? Só que ele resistiu. Uma situação que provavelmente, graças a Deus, tudo indica que essa família foi salva, conseguiu sair com vida dessa situação. Doutora Márcia, eu ainda não ouvi a senhora hoje, me desculpe, a gente está nessa correria para trazer a informação. Eu sei que a senhora também está sentindo muito todo esse momento, né, doutora? É uma situação de consternação, boa tarde, uma situação de realmente muita tensão. Mas vou lembrar que o carro está limpo por dentro, então essa quebra do vidro foi posterior, senão estaria sujo também por dentro, como está o vidro da frente, né? Eu imagino, porque deve ter sofrido uma pressão ali o vidro da frente, né? Sim, resistiu. O carro foi empurrado lateralmente, né? Mas dentro do veículo você vê que ele está limpo, ou seja, ele foi preservado no momento do acidente. Posteriormente, até para que as pessoas pudessem sair em outro momento, sim, deve ter sido quebrado esse vidro, né? Porque a gente tem 6 pessoas que foram resgatadas mais ou menos no momento do acidente. Deve ter sido a situação dessas pessoas aí. Tomara, tomara, tomara. A gente segue acompanhando a melhor e maior cobertura aqui dessa tragédia na 376. Você acompanha comigo aqui no Balanço Geral. Deixa eu chamar agora o Eric Mota. Eric Mota, coloca ele para mim ao vivo. O Eric Mota, nosso repórter, o primeiro repórter a chegar no local da tragédia. Ele caminhou até chegar ao local da tragédia. Quem me acompanha desde as 11h50 já viu a reportagem que o Eric trouxe para nós. E agora eu quero conversar com ele ao vivo. Aonde você está? Qual é a situação que você tem de momento e informação atualizada para a gente, Eric? Em primeiro lugar, parabéns pelo seu trabalho. Bom dia para você, boa tarde. Muito obrigado, muito boa tarde, Jássio, a todos que nos acompanham. Nós estamos na BR-376, um pouco antes do pedágio, porque é o único lugar que pega sinal. Nesse momento aqui, nenhum carro passando, volta e meia, viu, Jássio? Alguns carros param aqui e perguntam, pessoas que não estão sabendo do que está acontecendo, que estão na estrada já há alguns dias. Nós informamos e essas pessoas não têm para onde ir, porque a gente tem essa interdição aqui na frente, temos outra interdição quando o assunto também é subir a serra, porque só está funcionando uma pista, 177 tem pontos de bloqueio e também temos pontos de bloqueio na Serra da Dona Francisca, ou seja, litoral do Paraná completamente sitiado. A gente subiu, Jasson, a Serra do Mar para ver essa situação. Podemos chegar até 3 quilômetros do local de carro, dali em diante fomos a pé lá para cima. Chegando lá, a gente colheu algumas informações e a mais importante delas é que a terra balançou agora há pouco, durante a manhã. Mais ou menos em torno de 9 horas da manhã, quando estavam tentando retirar aquele caminhão que estava sendo dirigido pelo seu José Maria Gonçalves, o motorista que estava dirigindo aquele caminhão que ficou pendurado. Estavam tentando retirar ele e a ponte balançou. Por isso, a gente só pôde chegar até mais ou menos uns 200 metros, 300 metros de onde tudo aconteceu. E dali a gente pôde ver o trabalho da equipe de resgate. Muita gente, muito maquinário trabalhando duro para poder resolver a situação. Vou até agradecer aqui o Ronaldo, nosso cinegrafista, que me trouxe o nosso guarda-chuva, porque está chovendo muito. Agora tinha parado de chover e volta a chover. Inclusive, a gente esteve também no aterro, onde estão colocando a lama, todo aquele material que está sendo retirado do local. E é uma coisa impressionante. Os caminhões, as caçambas, quando elas param e levantam para poder descarregar, tem que vir uma retroescavadeira e ajudar a raspar o fundo, de tão densa que é essa lama. Eu, inclusive, peguei na lama e a minha mão, ó, a gente já tomou banho de lá para cá. Continua, porque não sai. É um material misturado com asfalto denso. Em um determinado momento, eu pisei nessa lama para saber como estava o trabalho dos bombeiros e é impressionante. Realmente é um trabalho heróico por parte dos bombeiros, porque não dá para ter a dimensão se não estando lá. A gente, como eu falei, subiu a pé, na volta começou a chover tanto que a capa de chuva não segurou a chuva, porque ventava e entrava chuva pela touca, pelo cantinho. A nossa roupa ficou completamente ensopada, Jasson, ao ponto da calça jeans drenar a água e a minha bota encher de água. Tive que tirar, porque começou a doer o pé. Descemos descalços de lá de cima até o ponto de bloqueio onde estava o nosso carro, 3 quilômetros. E se foi difícil para a gente fazer essa reportagem, imagina para os bombeiros que estão lá desde o dia do acidente, Jasson.
Pois é, uma situação que realmente preocupa. O nosso Eric Mota está acompanhando, fez esse trabalho para, enfrentou todas essas dificuldades para trazer as imagens em primeira mão para o nosso público, em respeito ao nosso público do Balanço Geral, em respeito a você que acompanha, um trabalho feito com dificuldade, mas registrando essas imagens do local do acidente. Ô Eric, e chegando ali no local, eu sempre pergunto isso porque a gente é humano, somos repórteres, temos o compromisso de trazer informação, mas a gente é humano. Qual é o sentimento que você teve chegando ali no local da tragédia? Olha, já, um sentimento realmente de muita tristeza, viu? Dá para olhar no olho daqueles trabalhadores e perceber que eles, ao mesmo tempo, estão exaustos e, ao mesmo tempo, eles estão empenhados. Teve um rapaz que estava sentado, a gente até pegou a imagem desse momento, sentado, ele estava se alimentando com a roupa toda suja de lama e você via no olho dele o cansaço. Eu conversei com o motorista das caçambas. Ele falou que eles estão trabalhando ininterruptamente, das 5 da manhã às 11 horas da noite. Somente do lado de cá, do lado do litoral do Paraná, são 8 caçambas que fazem de 17 a 19 viagens por dia. Então é um sentimento, ao mesmo tempo, de compaixão com as vítimas e também de dar força para esses trabalhadores. Olha, é de arrepiar ver o trabalho que esse pessoal está fazendo, Jason. Ô Eric, você conversando com o pessoal de buscas, há uma expectativa ainda de encontrar pessoas com vida ou não falaram sobre essa possibilidade? A gente não conseguiu chegar até os bombeiros por culpa do perigo de desmoronamento. Como eu falei, a pista balançou em torno das 9 horas da manhã. E a gente conseguiu chegar lá no topo, eram as 9h40, 9h45 da manhã. Então, com os bombeiros eu não falei. Mas eu conversei ontem com os bombeiros. Oficialmente, a resposta é que, enquanto houver alguém lá embaixo, eles têm esperança de vida. Mas extraoficialmente, reservadamente, o que eu ouvi dos bombeiros é que não há muita chance de ainda ter gente com vida. Isso ontem, quanto mais hoje, né, Jason? Ô Eric, há uma possibilidade de pessoas que vêm de Santa Catarina irem por Guaratuba, né? Passando pelo ferryboat, que está funcionando apenas com 2 embarcações, 2 balsas, como você já trouxe essa informação ontem. E nós tínhamos a informação de que havia uma fila de 10, 15 quilômetros que já tomava, inclusive, a estrada de Garuva, porque a 277 funciona em meia pista, subindo para Curitiba. Você tem informações de congestionamento, de carros parados, caminhões, nessa estrada aí de Garuva, ô Eric Mota? Como a gente subiu, eu não consegui ir até lá hoje de manhã. Mas a informação que a gente tem, até dos motoristas que a gente encontra, é de que a situação continua bastante caótica, viu? Pois é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que só deve ser feita em caso realmente de emergência, porque a condição da 277, inclusive, segundo o próprio DENIT, é que ela talvez venha a ser liberada na sexta-feira para quem desce a serra. Para quem está subindo, meia pista com dificuldade, está funcionando hoje, é uma possibilidade para quem vem de Santa Catarina. Agora, para quem quer ir para o litoral paranaense ou para Santa Catarina, está tendo que fazer um desvio enorme, de quase 500 quilômetros. O Eric Mota, eu volto com você daqui a pouco, porque eu quero trazer agora a informação. Qual que é? Isso, eu já volto com o Eric, deixa ele dar uma respirada, que ele tem mais informações para mim, eu já volto com ele, porque aqui acontece o seguinte, eu quero trazer essa informação que é importante para você, porque houve também um deslizamento numa das estradas que poderiam servir de acesso para chegar ao litoral de Santa Catarina, a Serra da Dona Francisca. Quem tem informação para mim agora é o nosso Nader Kalil. Nader Kalil conversa comigo ao vivo, chega ao vivo agora, boa tarde para você, Nader. Boa tarde, Jason. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral, em toda a região e também nas redes sociais, nessa audiência em todo o país e no mundo. Eu busquei todas as informações agora junto ao comandante-geral da Polícia Rodoviária Estadual de Santa Catarina para que pudéssemos atualizar as rodovias que poderiam servir de acesso para quem está em Santa Catarina e tenta chegar ao Paraná e principalmente para quem está no Paraná e tenta descer para o estado de Santa Catarina. E nesse momento a informação que recebo do comandante-geral da Polícia Rodoviária Estadual em Santa Catarina é: a Serra Dona Francisca, confirmando, está interditada.
a SC 418, ela voltou a ter um ponto de interdição total, uma nova queda de encosta entre os quilômetros 17 e 22. Isso fez com que a rodovia ficasse bloqueada totalmente. Nos quilômetros 21 e 41, o trânsito está em meia pista, segundo o comandante. Um rompimento de pista no quilômetro 41 está inspirando aí cuidado dos usuários e principalmente a atenção das autoridades. Jason, além dessas informações, as equipes coordenadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina estão fazendo a remoção em diversas rodovias de materiais que acabaram despencando de encostas. Nesse momento, a SC 418 confirmando está com interdição total, trânsito em meia pista no quilômetro 21 e tráfego em meia pista no quilômetro 41. Outras rodovias que estão com problemas nesse momento: Serra do Rio do Rastro, como eu falei ontem, para aqueles motoristas que vão descer de Curitiba em direção a Rio Negro pela BR-116, passando por Curitibanos, chegando a Lages e de Lages descendo pela BR-282 para Grande Florianópolis, essa rodovia está perfeito estado, mas quem desce pela Serra do Rio do Rastro em direção ao sul do estado, apenas em meia pista. Outra rodovia também que está com problemas nesse momento, é recomendado aí que os motoristas utilizem a Serra do Corvo Branco, porque a SC 110, que é a Serra de Pomerode, muita gente estava cogitando descer por essa região, mas nesse momento a Polícia Rodoviária Federal confirma o desabamento parcial nessa rodovia, por isso os motoristas só podem descer para Santa Catarina nesse momento pela BR-116, chegando a Curitibanos e a partir daí descendo pela BR-470. Outra informação importante de Santa Catarina é que nós vimos agora há pouco em relação às aeronaves do estado do Paraná, a questão do sobrevoo no local. Hoje não subiu nenhuma aeronave do governo do estado de Santa Catarina e nem do Corpo de Bombeiros. Chove muito na região da Grande Florianópolis, no litoral de Santa Catarina, e isso também faz com que as autoridades catarinenses fiquem atentos a essa questão da chuva em todo o litoral, impedindo assim com que a aeronave do Corpo de Bombeiros fizesse o sobrevoo na área desse desastre na BR-376. Já sou doutora Márcia. Ok, Nader, obrigado pelas informações. Volto a conversar com você já aqui no nosso BG. É o seguinte, gente, a chuva tá demais, tá demais. A informação, inclusive, que nós temos do CIMEPAR é que esse mês de novembro choveu 900... presta atenção no número que eu vou dizer. Está chovendo 900 milímetros a mais do que o normal, que seria em torno de 200 milímetros. Então a gente está com um volume de chuva de aproximadamente 1.100 e poucos, quase 1.200 milímetros, tá? 900 milímetros a mais, isso é muita chuva. O próprio Eric mostrou para nós, inclusive no ponto da tragédia, a pressão, a força da água que desce do morro. É como se fosse como ele usou a expressão, como se fosse uma água que descesse para uma usina, forte, aquela pressão. É muito forte, o volume de água realmente é muito grande. Então é complicado e deve continuar, né? Não sobe as aeronaves lá em Santa Catarina, aqui a gente está com a Thaís no aeroporto do Bacaxiri, aguardando também a condição e a autorização para fazer um sobrevoo e trazer imagens ao vivo para você. Eu vou voltar com o Eric agora, porque o Eric foi o primeiro repórter a chegar no local da tragédia, aí a imagem onde ele mostra a situação da água, e o Eric está num outro ponto agora, voltou aonde tem condição de internet, onde tem condição de transmissão, onde tem condição da gente conversar, e ele tem informação para a gente agora de outros bloqueios, de outros pontos. Qual é a informação que você tem agora para a gente, Eric? A gente tem bloqueio na Serra da Dona Francisca, viu? Recebemos imagens de um novo deslizamento ali naquela região, bloqueou totalmente a pista, bem em uma curva em que já é conhecida também por muitos acidentes. A gente também tem pontos de bloqueio na BR-177, tem também pontos de bloqueio na 277 e aqui, como eu falei, completamente bloqueado, Jason. Ô Eric, mostra pra gente, se você conseguir mostrar exatamente o ponto que você está aí agora. Qual é a condição aí agora? Onde você está, Eric? Nós estamos aqui na BR-376, logo na saída de Garuva, sentido o pedágio. A gente vai mostrar um pouco aqui, mostra pra gente, por favor, Ronaldo. Porque o que tem aqui, Jason? A pista completamente vazia. São poucos os carros que passam por aqui e ainda, dentre aqueles que passam, grande parte para e fala com a nossa equipe. Eles querem saber o que está acontecendo, por que estamos aqui. Ou seja, pessoas que estão na estrada já há algum tempo e que não têm informações do que está ocorrendo.
Um ponto interessante de relatar sobre esse trabalho de hoje é que quando a gente chegou lá em cima, a gente encontrou com um senhor cujo nome é Allan Kardec. Esse homem, ele falou que ele caminha pelas estradas do Brasil há 30 anos. Eu falei, tá aí uma ótima experiência, uma pessoa que tem uma ótima experiência para me relatar, se só eu que nunca tive contato com essa realidade. Perguntei, já que você caminha tanto, o que o senhor tem a dizer sobre isso? E ele falou que ele nunca viu algo parecido na vida dele. Ele é uma pessoa que caminha, sai andarilho, essa palavra que tinha me fugido. É um andarilho que vive pelas estradas do Brasil e ele afirmou isso, que ele nunca tinha visto nada parecido. Você comentou agora há pouco, Jason, sobre a força da água. É algo que eu acho que foi um dos pontos que mais me chocou. Além da densidade da lama, a força da água é algo que me chocou muito. Ela continua descendo com muita força. Enquanto aqui está só garoando, ainda com um pouco de sol, lá em cima está chovendo numa densidade muito forte. Como eu disse, molhou dentro da capa de chuva, porque vem água de tudo quanto é lado. A bota virou uma verdadeira piscina. Tivemos que tirá-la e descer descalço, porque começou a fazer pressão no pé de tanta água. Então é algo que nos deixa aquele questionamento. Quando que essa situação será resolvida, Jason? Muito bem, Eric, eu volto com você. Pode chamar também a qualquer momento, mas daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso Eric Mota. O primeiro repórter a chegar ao local da tragédia foi andando, porque não tinha outra condição para chegar ao local da tragédia e mostrar as primeiras imagens do trabalho que está sendo feito ali no ponto crucial, no ponto onde houve o deslizamento de terra, atingindo vários carros e também caminhões. Eu quero lembrar você que há uma estimativa de que há uma estimativa de que entre 30 e 50 pessoas estejam soterradas. Essa é a estimativa das equipes de busca. Entre 30 e 50 pessoas. E caminhões e carros, em torno de 20, mais ou menos, aproximadamente. Entre caminhões e carros soterrados. Seriam, acho que, 6 caminhões e o restante de carros que podem estar soterrados. O Thiago Silva mostrou pra gente agora há pouco um dos carros que foi retirado lá do local, foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal. Já tem identificação de quem estava nesse carro, Thiago Silva? A informação é que é um motorista de Paranaguá, viu, Jason? Essa informação é de um motorista de Paranaguá, provavelmente descendo a serra, né, em direção ao litoral paranaense. Infelizmente, ele fazia esse trajeto, então, em direção ao litoral, quando o carro é atingido e é jogado em meio à lama, arrastado para o outro lado aqui da pista, mas a informação é que o motorista ele foi retirado do local praticamente ileso. A gente conversou também aqui no local com algumas pessoas, testemunhas que informaram que teve um motorista, quando viu toda aquela terra descendo, ele pulou do veículo em movimento e acabou quebrando o pé, Jason. Quando viu que a situação estava complicada, ele abandonou o carro em movimento, saltou do veículo e acabou então nessa queda, ele fraturando o pé. Conversei aqui com o Coronel Hiller do Corpo de Bombeiros, responsável nesse exato momento pelas buscas aqui na região. O coronel ele reuniu toda a equipe por volta das 11 horas, retirou todo mundo lá da área de risco, trouxe aqui para o posto de comando aqui da Defesa Civil, aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal, para entender melhor o que está acontecendo aqui, o que deu certo nessa estratégia do Corpo de Bombeiros em retirar toda essa terra, em chegar às vítimas, em chegar aos veículos, para tentar fazer uma estratégia de trabalho. O que o Corpo de Bombeiros está esbarrando aqui, segundo informações do comandante, do Coronel Hiller? O problema aqui é o mau tempo, viu, Jason? Agora há pouco abriu o sol, uma janelinha de sol aqui na BR-376, mas o tempo já está fechando. E agora à tarde é uma previsão de uma chuva torrencial por aqui, uma chuva mais forte. Um contato, inclusive, do Corpo de Bombeiros com o CIMEPAR. E essa chuva atrapalha muito o trabalho do Corpo de Bombeiros, porque quando a chuva vem, os bombeiros eles são retirados da área, porque conversando aqui com os geólogos, já é possível observar aqui uma nova fissura nesse paredão de terra. Então já abriu uma nova fissura e essa terra deve descer, mas a gente não sabe com que volume ela vem, Jason, mas os geólogos aqui estão prevendo
nas próximas horas, mais um deslizamento de terra. Então, toda hora que o tempo fecha, que começa a chover, os bombeiros eles são retirados aqui do local. Em contato ainda com o CIMEPAR, a informação é que deve chover forte daqui a pouquinho aqui na BR-376 e que a previsão é de chuva até sexta-feira, mas de menor intensidade. O que o Corpo de Bombeiros precisa agora para facilitar o resgate, para chegar aos veículos que estão soterrados, é que o tempo ajude. Com o tempo do jeito que está, o trabalho vai ficar comprometido. Ô, Jasson. Pois é, e a previsão que a gente tem para os próximos dias, inclusive, é de que esse tempo instável continue. Não sabemos o volume de chuva, se vai continuar como está agora. Mas a previsão não é das melhores, infelizmente. Eu tenho aqui informação apurada pela nossa produção, Tiago, inclusive do carro que você mostrou aí agora há pouco, que foi retirado do local da tragédia. Sou Constâncio, um homem de 72 anos. Estava dirigindo esse carro, tá? Ele mora em Paranaguá, tinha vindo a Curitiba com a mulher, a Marlene, e também com a filha, tá? De 40 anos, a mulher de 73, e o neto. Por isso que você viu ali a cadeirinha, uma criança de 4 anos, tá? Tinha vindo para uma consulta médica. Na sequência, estavam voltando, né? E iriam, inclusive, a Santa Catarina, quando foram surpreendidos aí, então, por essa situação. Graças a Deus, escaparam. Graças a Deus escaparam. Pois é, o fato deles terem atingido, levando em consideração os demais veículos de forma mais leve, fez com que eles pudessem ter saído do veículo com vida, graças a Deus, e talvez com ferimentos muito leves sequer teriam sido feridos. Isso é muito importante, esse respiro de vida numa tragédia tão grande, onde você vê que essa lama ela veio compacta, ela veio com muita água junto, ou seja, veio com muito peso, né? E por isso empurrou todos esses veículos, né? Gente do céu, e a primeira vítima identificada no deslizamento de terra na BR-376, o seu José Maria. Sabe